Fala aí, nação rubro-negra, vamos a mais um vídeo aqui no canal. Isso, vamos falar sobre a seleção brasileira que vai entrar em campo com a Argentina na terça-feira pelas eliminatórias da Copa de 2026. E teve um nome que, claro, vem chamando a atenção de todo mundo, e ele é rubro-negro. Isso mesmo, estou falando do Wesley, o lateral do Mengão, que teve uma atuação de encher os olhos, mostrando raça, velocidade e deixando sua marca contra os hermanos, né? Lá, quando ele jogou com a Colômbia, ele realmente deixou a marca dele. Mas será que ele vai deixar mesmo com os hermanos? Vamos ver, né? Será que temos um novo protagonista surgindo na seleção? Então, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Fica comigo até o final do vídeo. E, claro, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Lembrando, galera, de deixar os créditos aqui para ESPN Brasil e também para Esporte Band. Isso mesmo. Vamos pro corte. Eu não pego no pé, que não Você acha que tem opções melhores? Opções melhores. O Matheus Cunha é uma opção muito melhor. Aproveitando, tem um levantamento bem legal aqui que eu separei pra gente. Desde a última Copa, Elia, 11 centroavantes foram convocados. Vou listar eles pra você. Endrick, Igor Jesus, Evanilson, Gabriel Jesus, João Pedro, o próprio Matheus Cunha, hoje não joga exatamente nessa posição, Pedro, Richarlison, Rony com Ramon Menezes, Yuri Alberto e Vitor Roque. Não passou da hora, olha a quantidade, 11 desde a última Copa do Mundo. Nenhum deles convincente o suficiente, a tempo suficiente de provar isso. Não tá na hora de apostar em um e falar, vai meu filho, seja o nome que a gente precisa. O Tite apostou no Richarlison, não deu certo. Na boa, João Pedro, Evanilson, na boa. A lista é longa. Na boa. Ó, Vitor Roque, na boa. O Endrick ainda vai lá, que tem potencial. Pedro nem se fala. O Pedro é o melhor. Não é que tem que apostar. Você tem que pegar... É o Pedro. Você tem que pegar a camisa 9. Se eu sou o Dorival, eu vou lá no Ninho do Urubu, onde está o Pedro se recuperando, pego a camisa 9 e falo, tá aqui, Pedro, pelo amor de Deus. Toma que é tua. Toma que é tua, pelo amor de Deus, se recupera, faz fortalecimento, eu conto com você, você é meu titular, você vai ser meu titular na Copa do Mundo. É isso que eu faria se eu fosse o Dorival. Agora, eu fico aqui pensando com os meus botões, na boa. São erros que se repetem e os caras ficam continuando a errar. Ficam continuando a apostar. Agora, eu vou ficar batendo em ferro frio, sabe? Você já viu o ferreiro? O ferreiro, ele bate. O ferro frio não acontece nada, não muda nada. Para que o ferro possa ser moldado, ele precisa estar muito quente. Eu não vou ficar malhando em ferro frio. O Eli é ótimo. O Marquinhos disse que que a seleção brasileira vai encontrar um ambiente hostil. Não acho que vai encontrar um ambiente hostil, na boa, eu não tenho nada contra o Marquinhos também, já prestou grandes serviços à seleção brasileira, mas não é titular do meu time, mas tá lá o Dorival que gosta, que confia, então torço para que ele esteja certo, porque ninguém vai torcer mais do que eu para a seleção brasileira, pode torcer igual, mas não vai, eu vou ser assim, seleção o tempo inteiro, eu torço muito pela seleção, sempre torci muito pela seleção, me lembro de todas as derrotas do Brasil, da mesma maneira que me lembro das vitórias, das grandes vitórias brasileiras, a de 94, por exemplo, na boa, se você visse seu amigo aqui correndo 2,5 km para poder assistir, não é? 2,5 km correndo de roupa de trabalho, de blazer que eu apresentava no estúdio da Band em Dallas, saí correndo para ver 2,5 km para ver a seleção brasileira e aquele gol do Branco naquela partida histórica que o Brasil ganhou da Holanda por 3-2 e acabou depois sendo campeã do mundo. Mas o que me interessa eu lembro de cada detalhe, eu sofri muito. Você pensa num cara que sofreu agora em Doha, já velho, careca, sofri em Doha agora. Cara, ainda mais em como aconteceu a eliminação. Ali eu tô vendo, Gabi, Deus me deu esse privilégio de sempre estar no melhor lugar, no melhor momento. E aí eu tô vendo no melhor lugar. Todo mundo avançando. Não, e você, ei pessoal, volta
Neymar fazendo aquele gol, eu falei, pronto, acabou, pô, tamo na semifinal, acabou. 3 minutos. Dali a pouco eu tô vendo o Fred, tô vendo... Não. Eu falei, não. Os caras estão tudo loucos, eles querem me matar. A Elia tava lá na arquibancada. Ei, pode ficar, faltam 3 minutos. Eu tava a 50 metros, eu falei, vocês estão loucos. Eu saí, mas pensa num cara que saiu frustrado. Bravo. Frustrado, chateado. Então, eu vou torcer eternamente pra seleção brasileira, vai ser difícil alguém torcer mais que eu. Mas eu me incomodo com erros que são cometidos pelos treinadores, porque eles erram e quem paga o pato são 211 milhões de brasileiros. Porque eles são incompetentes, eles erram na escolha, eles erram no modelo. E aí nós todos pagamos o pato. Sofremos. Por quê? Porque o sofrimento é nosso. E não adianta, a seleção brasileira, tem muita gente que fala, Elia, mas a seleção brasileira não comove ninguém. A seleção brasileira comove menos do que o Palmeiras, comove menos do que o Flamengo, comove menos do que o Corinthians, comove menos do que o Fluminense, comove menos do que o Atlético Mineiro. Para cada um dos torcedores dessas equipes, eu não tenho dúvida que comove menos. Mas vai para uma Copa do Mundo, Gabi. Vai para uma Copa do Mundo. É outra. Seleção brasileira é seleção brasileira. Para tudo. Então a gente tem que torcer. Agora os caras precisam acertar, né? Sem dúvida. Agora há pouco a gente viu no nosso telão imagens do Alisson, né? Do outro lado. E ele não vai jogar contra a Argentina. Quem deve jogar é o Bento. O Bento, Elia, tem feito um ótimo trabalho lá nos Emirados Árabes. Ele estreou como titular naquele amistoso contra a Inglaterra, em que o Brasil venceu por 1-0. Para você, tem todas as credenciais para ser um goleiro de seleção brasileira, o Bento? Eu acho que tem. Essa história de que o Bento joga na Arábia, pouco me importa onde ele joga. Me tem um preconceito com a Arábia? Faz. Tem muito preconceito com relação à Arábia, tem muito preconceito com relação à MLS nos Estados Unidos, tem muito endeusamento em relação a quem joga na Premier League. Eu não sou nada disso. Para mim, o Rodrigo joga no Real Madrid, não joga? Joga. Joga no time mais importante e vitorioso do mundo, não joga? Verdade. É titular do time mais importante. Jogou alguma coisa na última partida contra a Colômbia? Na última partida não, mas em vários jogos ruins da seleção, ele foi uma das poucas notícias boas. Mas aí quem não jogou nada foi esse aqui, Vinícius Júnior. Aliás, esse último jogo foi a primeira vez que o Vini resolveu no momento de dificuldade. Mesmo sem estar jogando nada, mas resolveu. Então é isso que eu espero que o cara Lembrei de você, faça. não, mas eu não tenho problema de elogiar, eu não tenho problema de mudar de opinião. Então o que eu te digo é o seguinte, vamos parar de endeusar, é tudo jogador acima da média, só faltava não ser para ganhar o que eles ganham e tá onde eles estão. Só faltava eles ser perna de pau. Você vê o Brasil conquistando uma Copa do Mundo? Vou falar dos dois jogadores de destaque dessa partida. Vini Júnior, que sofre o pênalti, e Rafinha, que é quem converte. Você vê o Brasil conquistando mais uma Copa com esses dois caras como protagonistas? Eles precisam ser protagonistas. Aí eles precisam chamar essa responsabilidade. O Vini demonstrou isso semana passada. Ele demonstrou, mas ele tem que demonstrar em quartas de final de Copa do Mundo, quando o Brasil estiver empatando. O Rafinha tem que demonstrar em semifinal de Copa do Mundo, quando o Brasil estiver perdendo. Eu espero que ele tenha um centroavante para chamar de seu, que eu espero que seja o Pedro, que vai chamar essa responsabilidade. Eu não tenho dúvida que o Bento tem tamanho para poder ser goleiro titular da seleção brasileira e vai me fazer correr menos risco do que o Alisson, porque eu não suporto, Gabi, eu tenho paranoia com um goleiro que me coloca em risco sem eu ter necessidade de correr. E o Alisson é esse tipo de goleiro que é muito bom tecnicamente, mas ele tem uma mania de querer sair jogando, ele tem uma mania de querer driblar atacante que me dá nos nervos. E eu fico imaginando esse tipo de coisa acontecendo numa Copa do Mundo. Então, na minha equipe, não vai jogar. Mas o Dorival gosta dele. Vamos torcer para que essa chamada de atenção que o Dorival fez em relação ao Alisson, quando ele voltar a ser convocado, que ela faça efeito. Pra gente amarrar, lateral direita, passou da hora do Wesley assumir essa titularidade? Mas, cara, ele já levou o Wesley na marra, né? De tanto que a gente falou. E o que ele marcou o Luiz Dias quando entrou? Não, o Wesley jogou 15 minutos mais que todos os laterais direitos jogaram no Brasil nos últimos 5 anos. Tô te falando, o Wesley jogou em 15 minutos mais que todos os laterais direitos jogaram pelo Brasil nos últimos 5 anos. Escreve o que eu tô te falando. O que esse moleque chegou, jogou e mostrou é o que ele faz direto no time do Flamengo. Direto. O Flamengo não tem o melhor elenco sul-americano? Sim. O Flamengo não acaba de ser campeão merecidamente do Rio de Janeiro? Sem o Flamengo dúvida. não é protagonista para ser campeão também no Campeonato Brasileiro? Pô, e o cara é protagonista nesse time do Flamengo. E essa é uma posição carente, difícil de achar jogador. A gente não acha. Quando acha, a gente fica com prurido para colocar o cara. Acho que o medo do Dorival foi o fato de, no Flamengo, ele ter obrigações muito mais ofensivas
ofensivas. Mas ele mostrou que para marcar o Luiz Dias deu conta do recado completamente. Você concorda que eu sou treinador, eu tenho que tirar do meu jogador o melhor e eu tenho que explicar para ele o que eu quero que ele faça? Vem cá, parceiro. Wesley, vem cá, garoto, senta aqui. A função na seleção envolve muito delegar, não é? Aqui é assim, assim, assim. Então, quando a gente tiver a posse de bola, você pode chegar até aqui. Quando a gente não tiver, eu quero você aqui. Volta. Cara, não, é assim que... Você acha difícil? Eu não sei. Eu vou chegar pro Vinícius Júnior e falar, vem cá, parceiro. Eu quero assim, do jeito que você faz no Real Madrid, tá vendo? Você vai ficar aqui. A hora que você receber a bola aqui na esquerda, aberto na esquerda, você vai ter a opção de resolver fazer o que você quiser. Enquanto você não resolver ou não receber essa bola... É posicional, fica na sua posição. Tá claro o que eu tô te falando? É difícil falar assim, ô Gabi? Não é difícil, mas eu não queria ter você como técnico, não. Eu ia tomar uns puxões de orelha. Mas espera um pouquinho. Se der resultado, não é bom pra todo mundo? Claro, pra todos nós. Se cada um desses caras saírem campeões do mundo, não é bom pra todo mundo? Sem dúvida. E já é tão pouco tempo de treino, de tudo. E pra gente ganhar, se você não tiver a paranoia da busca da vitória, se você não tiver a paranoia, porque a palavra é essa, paranoia, doentia, obsessão pelo resultado, por aquilo que você tem que fazer, não o que você gostaria de fazer, por mostrar para os caras o que é que eles têm que fazer. Se você não tiver essa paranoia o tempo inteiro, você vai parar. E quando você parar, ó, te pegam. Te pegam. Muito bem, vamos de campeonatos estaduais. A seleção segue na preparação para o jogo das eliminatórias na terça-feira contra a Argentina lá em Buenos Aires. A Vitória Leite e o Pedro Ivo Almeida acompanham a seleção. Olá, fãs de esporte. A seleção brasileira treinou neste sábado em Brasília, no estádio Mané Garrincha, visando a preparação para o jogo contra a Argentina na próxima terça-feira, nesta data FIFA. Infelizmente, antes de o treino começar, um acidente fatal aconteceu dentro que a gente passeou pelo Brasil. Vamos para o Rio de Janeiro? Vamos. A sua playlist tem tudo a ver com isso, não tem não? Tem, mas claro. Aqui é moderno esse negócio. Alô, antes de eu chegar na playlist lá... Bora. Ô, Palminha... Atenção, como é que eu vou chegar na playlist? Põe uma música que eu vá gostar. Mengo, felizes da vida. E de felicidade, né? De felicidade Seu Jorge tem um vozeirão, não? Muito diferente. Elia, esse Flamengo que a gente tá vendo aí no telão... É diferentão. É diferentão. A última vez que ganhou o Brasileirão foi em 2020. Será que nesse mood de felicidade, de filipismo, grande favorito, de campeão carioca, é o favorito? Você crava isso? Grande favorito. O Felipe é... treinador de qualidade, espero que ele continue evoluindo, né? Lembra que a gente falou, se achar que sabe, parou, já não sabe mais. Você tem que sempre estar querendo melhorar, querendo agregar valor, querendo agregar conhecimento, e acho que o Felipe tem isso na cabeça, essa ideia de que tem que sempre melhorar. Ele tem a obsessão que você acabou de mencionar. Pois é, mas se você parar para pensar, todos os grandes vencedores da história foram obsessivos. Alguns, infelizmente, já morreram, mas você pega aí Steve Jobs, Henry Ford, todos esses caras que foram muito geniais. Temos vivos ainda, Mark Zuckerberg, que criou o Facebook e que muito antes da coisa começar a desandar, porque, lembra, todo mundo estava no Facebook e no computador, e ele conseguiu levar a plataforma para o celular, porque ele entendeu que o mundo ia mudar e todo mundo ia ficar com um negócio na palma da mão, tocando a sua vida. Então, esses caras geniais, eles têm essa obsessão pelo resultado. E eu entendo que o Felipe seja mais ou menos nesse estilo, por isso ele está sempre tão focado, por isso ele está sempre tão determinado para conquistar. O Show do Esporte passa por várias editorias. É tecnologia, é cultura, é música, é futebol. A gente erra muito, mas a gente tenta acertar com obsessão pelo acerto. É isso aí. Bom, vamos então de Liga das Nações. As ausências de Bruno Guimarães e Gerson no meio-campo da seleção abriram aí uma vaga, uma brecha para o André ser titular contra a Argentina. Será? O Nivaldo Decilo bateu um papo com o homem de confiança do técnico Dorival Júnior. Vamos ouvir. Ele tem 23 anos de idade, é um volante com o Dorival Júnior desde a primeira partida nas eliminatórias, sempre foi chamado. E está aqui o André, mais uma vez. Primeiro, te agradecer por nos atender aqui na concentração da Seleção Brasileira. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade. Tá batendo esse papo aí. A vida é feita de oportunidades, né, André? E de repente, claro, ninguém torce para um companheiro se dar mal. Nós tivemos aí no meio-campo 2 baixas, né?
O Bruno acabou tomando o terceiro cartão amarelo e o Gerson acabou se machucando. É a hora do André? Estamos preparados, né? Venho muito bem no meu clube, então deixar isso pro professor Dorival. Se caso receber a oportunidade, é dar o meu melhor e buscar a vitória. E a gente sabe que vai ser uma pressão danada lá na Argentina. Os caras precisam só de um empate, mas contra o Brasil eles querem ganhar até para o ímpar. A seleção deles é uma seleção bem incorporada. O trabalho já tem um bom tempo. Ganharam Copa América, ganharam Copa do Mundo, mas quando eu olho no papel e vejo os jogadores que a seleção brasileira tem, temos toda a capacidade de ganhar esse jogo. O quanto tempo ainda você acha que o Brasil vai estar naquele ideal que você considera? Saímos da Copa do Mundo, naquela eliminação, aí depois tem os primeiros amistosos com o Ramon Menezes, vem o Fernando Diniz, depois aí vem o Dorival. Então, creio que nesse período aí a seleção perdeu um pouco de tempo. Depois que chega o Dorival, ele consegue implementar o que ele quer e isso leva um tempinho, é normal. Vamos amassar os caras lá, né? Argentina, vamos lutar muito, guerrear muito e buscar essa classificação já para a Copa do Mundo. Obrigado. Boa sorte aí, valeu, obrigado pela gentileza. Tamo junto. Esse é o André, craque de bola. Abraço. Valeu. Aí sim, André. Foi campeã do mundo em 2014. Lembra daquela Alemanha que mudou o padrão futebolístico Como no não mundo? Lembrar? No mundo, meteu 7-1 na gente numa semifinal de Copa do Mundo. Essa Alemanha está totalmente modificada, com jovens jogadores e com um treinador especialíssimo, que é o Julian Nagelsmann. Então, esse time é um time a ser observado. No mais, não consigo ver a Espanha jogando aquele futebol maravilhoso, não consigo ver a Argentina jogando aquele futebol maravilhoso, não consigo ver a França jogando aquele futebol maravilhoso. Então, é futebol de conquista de resultado e de espaço. Se o Brasil tivesse a entrega na próxima terça-feira, ganha o jogo. Eu tô nessa torcida. Bom, daqui a pouco a gente vai ver aqui espírito, claro. Esse é o espírito. Boa, na sexta-feira, a Argentina, que vai ser adversária do Brasil, venceu o Uruguai com um golaço, uma pintura do Thiago Almada, ex-Botafogo. Com 28 pontos, a seleção argentina precisa de um empate contra o Brasil para se classificar à Copa do Mundo. Do lado uruguaio, a Arrascaeta, com dores na coxa, foi cortado. Nico de la Cruz também está fora da seleção, mas ainda não foi divulgado o motivo, Elia. Aparentemente, para ser preservado realmente por causa da altitude no próximo jogo. Você vê em algum jogador brasileiro esse protagonismo, o que o Almada fez, resolver a partida numa bomba dessa, assim, que fez até o Dibu Martínez reagir desse jeito que vocês estão vendo aí na tela agora? Bom, eu espero que o Vinícius Júnior tenha esse protagonismo. Eu tenho certeza que se o Estevão tiver oportunidade, vai ter esse protagonismo. Mas o torcedor do Botafogo deve estar morrendo de saudade. Saudade do ex. Morrendo de saudade, né? Porque se tem uma coisa que é dura, é a saudade do ex, né? Saudade do ex é duro. Então, aí o Almada mostrando que você ter saudade de um ex com essa qualidade é uma saudade super. Silo vai aparecer no nosso telão. Ele tá falando diretamente de Brasília. Silo, pra você, boa tarde. Bem-vindo ao Show do Esporte. Traz pra gente os principais destaques da Amarelinha. Um domingo muito agitado por aí, hein? Tudo bem, Gabi? Abraço para você, abraço a todos. Olha, a gente está aqui na Federal acompanhando para e passo a seleção brasileira. Depois daquela vitória que eu vou falar para você na Bacia das Almas, no último lance do jogo praticamente, foi bastante complicado. O gol do Vinícius Júnior, que colocou a seleção brasileira um degrau um pouco mais acima, né? Hoje está em terceiro lugar. Vai enfrentar a questão, vai enfrentar agora a seleção da Argentina, que está num momento, pelo menos, com título, né? Título de campeão do mundo, Copa América, essa coisa toda. Mas os jogadores falaram em entrevista coletiva agora há pouco, falaram sobre essa questão da seleção brasileira ou argentina. Será que a Argentina está muito superior ou não? Hoje falaram com a gente aqui o Matheus Cunha, que está estreando com o Dorival Júnior, falou também o Marquinhos, então os dois falaram com a gente.
é bastante interessante a gente acompanhar as entrevistas que eu vou falar daqui a pouquinho. Tem uma questão, a gente acompanhou o treino de ontem da seleção brasileira, teve atraso de cerca de 1 hora aproximadamente, mas não foi exatamente por conta de um incidente que aconteceu. Na verdade, um acidente fatal aconteceu com um funcionário terceirizado da Arena de Brasília, aqui do estádio Mané Garrincha. Ele, um técnico de som de 32 anos de idade, sofreu uma descarga elétrica. A gente pegou a chegada do Corpo de Bombeiros, foram 5 viaturas, tentaram reanimar esse rapaz de 32 anos de idade, mas não foi possível, ele acabou falecendo. Isso atrasou um pouco todo o trabalho de abertura do estádio, mas não o trabalho da própria seleção brasileira. O que aconteceu com a seleção brasileira é que o técnico Dorival Júnior ficou mostrando durante 1 hora, mostrando vídeos da seleção da Argentina para os jogadores da seleção. Jogadores mudados, né? A seleção brasileira será mudada para essa partida que vai acontecer logo mais. Hoje pela manhã acontece de tudo aqui, viu, Gabi, Elia? Hoje pela manhã agora tem algumas nuvens, né? Mas o sol deu uma saída de manhã, choveu. Na hora da entrevista coletiva, uma chuva. A gente ainda pegou umas imagens aí de Brasília molhada, né? Isso acontece, né? É típico desse período e dessa região aqui, desse período do ano. Mas vamos agora ouvir 2 jogadores importantes. A gente falou do Matheus Cunha, ele fala sobre... Ele joga no futebol inglês, ele disputa e joga e enfrenta os argentinos sempre, né? Lá jogando na Europa. E o Marquinhos também falou de 2 questões. A gente sabe que o Brasil já tem um tempo que o Brasil não ganha da seleção da Argentina, já são 3 derrotas e um empate. O Brasil precisa quebrar essa escrita, vai ser difícil lá em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, mas ele falou dessa catimba do time argentino e falou também de uma outra questão. Ele reclamou da arbitragem, vivendo lá o jogo contra o Brasil. 2 jogadores tomaram o 3º cartão amarelo e acompanhando a vitória da Argentina contra o Uruguai em Montevidéu. Vamos ouvir essas 2 entrevistas, vamos lá. É um jogo difícil, um jogo aguerrido, um jogo de contato, um jogo de duelos, né, onde as 2 equipes lutam e se matam a cada bola dentro de campo. Creio que vai ser um ambiente pesado, hostil, a gente está preparado para isso. Né, e mentalmente tem que estar bem, tem que estar tranquilo para fazer um grande jogo. É um jogo que com certeza eles tentam, né, talvez desestabilizar um pouco nessa parte emocional, nessa parte do contato físico. A gente já conhece um pouco o estilo de jogo deles, como é que é. Né, então a gente vê também que os juízes estão muito rapidamente nos dando cartão amarelo também, por pouca coisa. A gente vê como é que foi o jogo também da Argentina, onde tiveram contato, tiveram coisas muito piores do que as nossas e não houve amarelo também. Então a gente tem que tomar cuidado porque são 2 pesos, 2 medidas, né? E não deixar que aconteça dentro do jogo, em todas as circunstâncias que eles tentam nos desestabilizar, que o juiz esteja talvez com dificuldades para um lado. A gente tem que estar sempre concentrado no nosso trabalho porque isso realmente influencia. O Brasil e a Argentina é um jogo que todo mundo sempre sonha em jogar. Tem um peso diferente de qualquer outro jogo, por capacidade, principalmente individual da nossa equipe, de tantos embates que eu posso falar por mim, tenho contra os jogadores. No meio campo eu jogo com o Depou no Atlético de Madrid, final de semana sim, final de semana não, eu estou enfrentando um argentino, o Enzo, o McAllister. Falo mais por perto da minha posição, principalmente dos jogadores que eu posso ter um enfrentamento dentro de campo. Eu acho que temos um nível tão alto quanto o deles. Não sinto assim uma certa vantagem deles até entrar dentro de campo, porque lá dentro de campo é 11 contra 11 e tenho certeza que qualquer um que entrar vai demonstrar o melhor e fazer o possível para que a seleção brasileira volte com a vitória. Isso que a gente espera, Matheus Cunha. Antes, agradecer o Nivaldo Decido, que chegou aqui com todas as informações e detalhes. Elia, como o Matheus foi o último a falar, ele é destaque no Wolverhampton. Nessa entrevista coletiva também disse, eu nem na base nunca perdi pra Argentina. É uma boa, o Matheus Cunha nesse time da seleção, faz diferença? É o seguinte, primeiro que eu gosto do Matheus Cunha. O Matheus Cunha faz uma ótima temporada no Wolverhampton, joga na Premier League, então tem muita gente que endeusa a Premier League. Eu não sou dos que endeusa a Premier League, eu endeuso quando você faz a diferença. Eu vou endeusar
o City da Premier League? Vou endeusar o Pep Guardiola, que tem 10 bilhões de reais para poder fazer o time que ele quiser e não está ganhando de ninguém? Não, eu endeuso quem tem mérito. E o Wolverhampton é uma equipe menos do que intermediária, equipe que normalmente luta para fugir de rebaixamento e esse ano faz uma temporada bastante interessante e o que é melhor, o Matheus Cunha é muito protagonista dessa equipe. Então, o Matheus é aquele cara que põe a bola debaixo do braço, faz o que ele quer, comanda o time, é a grande referência do Wolverhampton. Então, entre nós, melhor que o João Pedro, se eu voltar para os 30 anos, eu sou capaz de meter mais bola no gol do que o João Pedro. O João Pedro é uma piada, com todo respeito, e também tá na Europa. Você pega muito no pé desse menino no Brighton. Não pego no pé. O Renato, uma nota muito triste aqui, e sim, atrasou um pouco e depois os jogadores foram entrando no gramado aos poucos, mas nem todo mundo, né? Vini Júnior, que trabalhou bastante durante o jogo da última quinta-feira, inclusive para garantir o gol da vitória no finalzinho ali do duelo contra a Colômbia, foi poupado da atividade. Por cerca de 15, 20 minutos ali que a gente pôde acompanhar a atividade, os outros 22 convocados, já com o quarteto, né, recém-convocado pelos substitutos aí em campo, fizeram uma atividade de ativação ali, troca de passes, pressão, mini coletivo, 3 times ali distribuídos em coletes de cores diferentes, e o Vini, enquanto isso, dava aquela trotada, né? Uma corridinha leve em volta do gramado, segundo o departamento médico da seleção, apenas um controle de carga para quem veio fadigado, um pouco cansado do jogo de quinta-feira, e não preocupa em nada, nas palavras da comissão técnica, para o duelo contra a Argentina na terça-feira, lá em Buenos Aires. A gente lembra que os 4 jogadores que foram adicionados ao treino deste sábado são o Everton, o goleiro, o zagueiro Beraldo e os meio-campistas João Gomes e também Ederson. Eles chegaram nesta manhã de sábado por aqui mesmo, vieram para completar, né, depois que Alisson, Gerson, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães foram cortados. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães por suspensão, Alisson e Gerson por questões médicas. Bom, como o Alisson saiu, Bento é o substituto automático e ele falou nessa tarde por aqui. Vamos ouvir. Acho que quando você é criança, você brinca na rua e você cria na sua cabeça, estou jogando aqui um Brasil e Argentina. Grande oportunidade para mostrar meu trabalho, agora numa competição oficial, né? Mas lá foram 2 grandes amistosos também. Acho que talvez no início o pessoal ficou meio assim, quando viu lá que não era um goleiro tão conhecido jogando. E acredito que surpreendi positivamente. E, bom, espero nessa próxima partida, se realmente for escolhido para jogar, poder desempenhar meu papel da melhor maneira, com tranquilidade que eu sempre tenho. E, bom, no final do jogo, se tudo der certo, a gente poder comemorar mais uma vitória. Novidade no treino só neste domingo, né, Pedro? Exato, hoje uma atividade um pouco mais leve, amanhã Dorival começa a esboçar porque tem muita coisa para mexer, no gol, na zaga, no meio e talvez no ataque para reforçar o meio de campo. Tem mais uma atividade marcada para segunda-feira, além dessa de domingo. Segunda-feira a seleção ainda treina em Brasília, onde segunda-feira à noite deixa a cidade para então seguir viagem a Buenos Aires. Na terça-feira tem o clássico contra a Argentina para terminar essa data FIFA. Clássico sempre difícil, achei interessante, curioso o Bento dizendo, quando eu era criança, brincava na rua, vamos brincar de Brasil e Argentina, mas agora o negócio é sério. Ele disse que está em dúvida, se é ele que vai jogar, né? Imagino, porque o Everton chega agora convocado, deve ficar na reserva. Nesse caso, acho que não teria muita justificativa tática, né? Em outras posições, você pode até discutir por conta do adversário, de quem vai jogar, de quem não vai jogar. Eu acho até que um dos 2 meio-campistas que chegaram agora podem jogar por razões táticas, né? De repente, você mudar um pouco o time para enfrentar a Argentina fora de casa, mas no gol, né, Abel, é o que você disse. Acho que se você leva 2 goleiros e o reserva está lá, o titular não tem condições, é o reserva que vai jogar, claro, ainda que você tenha convocado um outro. Então, aí acho que não tem muita dúvida. Como eu disse, talvez no meio-campo a gente possa ter alguma mudança e até mesmo a utilização de um dos 2 jogadores que chegaram agora, né? O Ederson ou o João Gomes. O João Gomes. O que dá para imaginar, então? Porque Bruno Guimarães fora, Gerson fora, aí tem André, tem Joeliton e esses 2 que chegaram, João Gomes e Ederson.
Então, ele pode até, como eu disse, né, acho que no meio-campo você tem questões táticas, de características de jogadores, é diferente de quando você fala de um goleiro, né, que você escolheu. Você também tem questões, senão os puristas ali vão me... Né, mas claro que tem questões táticas, às vezes, com o goleiro também. Mas se você leva 2, evidentemente o reserva é quem vai jogar. Eu acho que, em relação ao meio-campo, se ele, de repente, resolve, né, não sei se passa pela cabeça do Dorival, como disse o Pedro, acho que amanhã a gente vai ter uma noção melhor, mas se, de repente, ele resolve dar uma encorpada no meio-campo, até porque o João Pedro não foi tão bem assim no jogo contra a Colômbia, e resolve dar uma encorpada no meio-campo, mantendo apenas 3 atacantes, ele vai precisar de um dos 2 que chegaram agora, mesmo que ele utilize André e Joelinton. E ele pode, até mesmo por questões táticas de característica, mesmo que ele resolva manter 2 volantes, vamos dizer assim, né, e jogar com um quarteto ofensivo, ele pode até mesmo querer mudar um dos 2, de repente colocar um João Gomes, que é um cara, um marcador mais forte. Tá? O André também faz esse trabalho, mas é um cara que muitas vezes sai jogando mais. Então, não sei, vamos esperar um pouco para ver, mas certamente, se ele quiser encorpar o meio-campo, ele vai ter que usar um dos 2, mantendo o André e o Joelinton, que são os 2 que já estavam no grupo e que permaneceram. Se ele dá essa encorpada no meio de campo, tira, por exemplo, o João Pedro, ele ficaria com o Vini Júnior, Rafinha e Rodrigo. O Vini Júnior seria ali quem cairia mais ali na posição de centroavante? Apesar que eles se movimentam muito. Isso, né? Acho que essa é a questão, Abel. Até isso a gente viu muito no jogo contra a Colômbia, foi uma característica legal, acho que, da seleção brasileira contra a Colômbia. Não foi maravilhosa a seleção brasileira, eu acho que... Mas ela teve bons momentos, e entre esses bons momentos teve justamente essa modificação, essa mexida ali no ataque, todo mundo trocando de posição o tempo todo. Isso é legal. Mas acho que, em princípio, pode ser que você tenha a Rafinha na direita, o Rodrigo na esquerda, e o Vinícius como um falso 9 ali se mexendo muito, invertendo bastante com o Rodrigo principalmente, mas isso, né, de novo, se ele resolver mexer, se ele resolver tirar o quarteto ofensivo, tirar o centroavante, tirar a referência. Por enquanto a gente não tem indicações de que isso vai acontecer, mas como a Argentina fora de casa, não seria nenhum absurdo, né, Abel? Exatamente, eu estava até assistindo ontem Argentina e Uruguai, e óbvio que chama atenção e todo mundo comenta, o Messi está fora, o Messi não vai jogar. Pô, mas o Almada comendo a bola, Julián Álvares, tem muita gente boa, mesmo sem o Messi, a seleção argentina continua sendo fortíssima, né? Ela é forte porque, assim, ela tem bons jogadores, mas ela vive um momento muito bom também, um momento de muita confiança, né? Então você vê que ontem, no jogo contra o Uruguai, a seleção argentina, ela não... ontem não, né? Anteontem. Ela não fazia uma grande partida no primeiro tempo, ele mantém o time para o segundo tempo, mantém o Almada, que foi o substituto do Messi, e o Almada, que não tinha jogado bem o primeiro tempo, faz um belo gol que dá a vitória à seleção argentina. Então é uma seleção, nesse momento, a gente pode dizer, acho que iluminada. Claro que o Messi faz muita falta, claro que o Lautaro também faz muita falta, mas ainda assim a seleção argentina é muito forte, jogando em casa, com a sua torcida, com a relação que eles têm com a seleção, né? Que os jogadores têm uma seleção muito especial, muitos vivem para esses momentos, né, de jogo da seleção argentina, mesmo que nas eliminatórias. Então, sempre é um jogo muito duro, muito difícil, e por isso a gente imagina que pode passar pela cabeça do Dorival essa possibilidade de dar uma seguradinha ali em relação ao ímpeto ofensivo. Muito bem, vamos falar de... E aí, nação? O que vocês acharam aí desses elogios para o Wesley? Vocês acham que o Wesley é o lateral do Mengão que mais mostrou futebol na seleção brasileira? Comenta aí, é isso porque o Wesley, ele realmente brigou para ser um lateral na seleção brasileira, né? E ele brigou por esse espaço como ninguém. E agora o torcedor rubro-negro, o que você achou do jogo, da atuação de Wesley? Ele merece mais uma chance com a amarelinha? Merece ser o titular nesta terça-feira? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o Mengão que rola aqui no nosso canal. E lembrando, galera, também de deixar os créditos para a ESPN Brasil e também para a Band Esporte. Até o próximo vídeo.